Kids, the spirit of safety. Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da PIS do Brasil. Meu nome é Thiago. Hoje vamos falar um pouco sobre ciclo de segurança e implementação sobre as normas NR12 e ISO 13849. Antes de começar, vou pedir espaço para apresentar nosso palestrante, Mauro Contesini. O Mauro é um especialista em segurança de máquinas com mais de 10 anos de experiência no setor. Com formação em automação industrial, automação e robótica, ele já participou de inúmeros projetos inovadores no setor. Com a certificação CMSC pela Tuvinord, Mauro é um especialista em segurança de máquinas e com sua experiência, ele traz inúmeros insights valiosos para as empresas que querem estar de acordo com as normas e regulamentações. Pessoal, eu vou ficar de host de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui no chat, que qualquer momento eu interrompo o palestrante para a gente poder tirar essas dúvidas de vocês. Vou pedir com a compreensão e a participação de todos para fecharem os áudios e as câmeras para que o Mauro fale. Precisou falar, pode mandar no chat que eu já interrompo o palestrante. Sem mais delongas, Mauro, é com você. Bom webinar para todos. Valeu, Tiagão. Bom dia a todos, pessoal. Acho que faz um tempinho aí que a gente não faz um webinar focado, né, na parte de NR12 e ISO 13849. Acho que é uma boa. Muitas pessoas têm nos pedido. Muitas vezes a gente faz essas palestras individualmente, né, para o time, em empresas, em cidades diferentes, e hoje a gente está aqui online para que outras pessoas que não conseguiram participar anteriormente consigam participar agora. Então a gente deixou aqui o chat para vocês. O Thiago, como ele falou, né? O Thiago é o nosso responsável de marketing aqui no Brasil. Eu acredito que vai ser importante vocês, quando precisar, levanta a mão. Às vezes eu não vou conseguir ficar olhando, então o Thiago vai nos falar. Olha, pessoal, o Mauro tem uma pergunta lá no chat. Mauro, dá uma paradinha aí e tal. Então eu vou falando. Quem tiver dúvida, põe no chat e o Thiago vai ficar de olho, tá? Então, por enquanto, eu vou colocar aqui a tela. E aí, antes de eu iniciar, pergunto se estão todo mundo ouvindo. E aí vocês podem só comentar lá no chat. Ô, Thiago, não estou ouvindo direito. Thiago, tá travando, alguma coisa desse tipo. E aí ele fala, Mauro, dá uma interrompida e a gente manda ver. Acho que é bacana até falar aqui, né, Thiagão? Acho que é interessante a questão de vocês, depois, no final... Ah, é verdade, tem as mãozinhas aí que às vezes é bacana, dar um joinha e tal, que aí a gente consegue vendo também. E o que eu acho interessante é, se vocês Sorteio, né? tiverem... Eu esqueci, por verdade, Mauro. Muito obrigado por ter lembrado aí. Verdade, Verdade, verdade. pessoal, só Fala aí. relembrando, tá? No final do webinar, a gente vai ter um sorteio aqui. Vamos sortear aqui um participante e vai ganhar um brinde. Um brinde como forma de gratificação aí por você ter participado, tá bom? Então fiquem com a gente até o final, que no final a gente vai fazer o sorteio e já vamos anunciar hoje mesmo o participante. Vou entrar em contato com o participante que foi sorteado, que ele vai ganhar o nosso kit de brindes, tá bom, pessoal? Boa, boa. Muito bacana, Tiagão. Então deixa eu colocar aqui para a gente iniciar, dar um start. E aí, pessoal, então eu acredito que nesse momento, depois o Thiago dá uma instrução para vocês, para a gente conseguir abrir as câmeras, depois, no final, a gente tira as fotos. Eu acho que é interessante também, Ti, acho que vai ser legal se o pessoal depois escrever, né, apesar de que a gente tem, né, mas quem quiser escreve lá o nome lá de quem está participando, quiser escrever a cidade, de onde está falando, e depois vai ser bom porque o Thiago consegue fazer o sorteio mais legal, né, Ti? Bom, deixa eu ver se... Já deu, né, Ti? Eu acredito que 10:06 tá bom pra gente dar um Tranquilo, start Mauro, aí. pode começar aí. Nicolão? Tá bom, maravilha. Só um minutinho aqui. Deixa eu só... Acho que eu tenho que desabilitar um pouquinho aqui um detalhe aqui antes de começar, né, pessoal? Vou desabilitar esses pop-ups meu, senão vai acabar interferindo. Peraí. Ô, Tio, você pode me falar se dá para me ver e ver a apresentação? Tudo certinho, Mauro, pode seguir. Pode.
Maravilha. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Maravilha. Ótimo estar aqui com vocês mais uma vez. Então, eu vou dar a introdução aqui em relação à nossa apresentação. Eu acredito que é muito importante o tema que a gente fala sempre, né? Voltado nas normas NR12 e ISO 3849. Hoje, né, nós temos alguns índices de acidentes, mas nós queremos o quê? Realmente nós queremos acabar com isso, o nosso foco é zero acidente, tá? Então, eu acredito que as pessoas mais capacitadas, elas estarão mais seguras, ok? Então, vamos lá. Eu sou Mauro Contesini, eu sou responsável da parte de Product Marketing Manager no Brasil, e hoje falando para vocês sobre NR12 e 3849. Hoje, pessoal, é o seguinte, para a gente entender um pouquinho sobre a segurança, segurança de máquinas, segurança de equipamentos, segurança de pessoas, eu acredito que esse é o nosso foco. Então vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui na apresentação para vocês. Prontinho. Pessoal, é o seguinte, qual que é a motivação? É isso que eu quero saber de vocês hoje. As máquinas, elas devem estar seguras, adequadas no Brasil, fora do Brasil, né? Às vezes a gente fica se perguntando, é só no Brasil que tem norma? Não, tem lei? Claro que não. A gente sabe que não é terra sem lei, né? Então é o seguinte, muitas pessoas, algumas vêm pelo amor, outras vêm pela dor, mas eu acredito que o nosso foco é aqui realmente o que eu falei anteriormente, zero acidente. Então, qual que é o objetivo e a motivação? Deveria ser sempre, né? A proteção e a saúde e integridade física dos trabalhadores. Então, conforme rege, né, a nossa CLT, independente de outros países terem ou não terem, claro que qualquer administrador, dono de uma empresa, ele tem que zelar pela proteção e saúde e a integridade física dos seus trabalhadores, dos seus funcionários, certo? Agora tem a segunda parte, que é uma lei, é obrigatório, né? Por exemplo, hoje a gente está falando, focando um pouquinho na NR12 sobre 3849 e outras normas, porém, a NR, uma norma regulamentadora, ela tem peso, tem força de lei. Então é lei, é obrigatório a gente fazer isso, tá? Agora, o universo fabril hoje, ele é muito tecnológico, mas a gente também tem máquinas antigas, parque de máquinas que, quando a gente fala sobre indústria 4.0, tem empresas, pessoal, que sim, elas estão na indústria 2.0, outras estão na 3.0, e aí elas estão fazendo a migração. Então, aos poucos, não é tudo, não são todas as empresas que conseguem falar, maravilha, eu consigo adequar todas as minhas máquinas, eu consigo fazer e acontecer aqui na minha empresa, até porque o budget, né, gente, o budget ele realmente tem que ser de acordo com cada empresa. Mas o que nós não queremos? Não queremos acidentes. Por qual motivo? Porque é muito, pessoal, muito mais barato a gente adequar uma máquina do que arcar com as consequências, certo? Então, o que eu quero demonstrar e falar para vocês hoje aqui, basicamente é o seguinte, olha lá. Vamos no próximo slide. Hoje, um conceito de segurança em relação ao dicionário. A gente fala o seguinte, no dicionário, estado, a segurança é o estado, a qualidade ou a condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, ok? Agora, se a gente for ver no Wikipedia, segurança é a percepção de se estar protegido dos riscos, dos perigos ou das perdas. E um acidente, conforme a OSHA, a gente está falando que é um evento não planejado. E esse evento não planejado pode resultar em morte, em doença, lesão, em outras coisas, tá bom? Então, o que hoje nós queremos? Nós queremos falar para vocês que a motivação é, hoje, 10% desse custo, ele não é visível. Porém, quando a gente pensa o custo da recuperação da lesão de um acidente, quando a gente pensa na responsabilidade sobre os empregados, é o que a empresa e nós hoje, que não somos dos jurídicos, não somos da administração, apesar de que eu sei que tem pessoas aqui do jurídico, do ADM eu não tenho certeza. Ah, não, temos pessoas do ADM. Então, nossos colegas do ADM, eles vão falar assim, caramba, vocês só ficam achando que o único problema é o custo do empregado, da recuperação quando ele está afastado, ou o custo dos terceiros. Cara,
Olha a parte de baixo, quando a gente fala desse famoso iceberg, né? A parte de baixo, às vezes, ela é muito maior. Então, assim, 90% dos custos que a gente não enxerga dá muito mais gastos para a empresa. Então, a gente tem, por exemplo, né, danos materiais, danos prediais. Quando a gente fala o tempo de supervisão desviado, basicamente é por quê? Porque eu tenho um funcionário, tá, pessoal? Eu tenho um funcionário que basicamente ele saiu da sua função e foi para outra. Por exemplo, um cara se acidentou, eu posso com certeza pensar assim: eu vou ter que pegar o meu cara do noturno ou um funcionário que talvez saiba operar essa máquina e colocar nessa máquina que houve um acidente. Além de não ser legal, né, o ambiente vai estar bem chato, a gente desviou a operação. Então alguém ficou sem produzir, certo? A gente tem a parte do atraso da produção, custos legais, a multa, horas extras, enfim. O que eu quero deixar claro, um detalhe para vocês. Recentemente, em uma das empresas, né, houve um acidente, e nesse acidente, pessoal, a gente percebeu o seguinte, até para vocês falar, para eu falar para vocês, dar uma ênfase. Nesse acidente, a empresa, a gente tinha passado para eles que a adequação da máquina era um dispositivo, tá? Nesse dispositivo, ele custaria em média R$ 45.000 para adequar a máquina, tá? Infelizmente, a empresa não tinha feito adequação, tá, desse tipo de máquina, e uma operadora, ela foi colocar a mão na máquina, e na hora que ela colocou a mão na máquina, a barreira de luz, ela estava instalada de maneira incorreta. Quer dizer, eu tenho bimanual, eu tenho cortina de luz, eu tenho botão de emergência. Só que a cortina de luz, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma lei, uma obrigatoriedade a ser seguida. Por exemplo, quando eu falo da ISO 3857, eu estou falando da parte de cálculo de distância, de escorregamento seguro. E aí o que que aconteceu? A pessoa pôs a mão na máquina para ela pegar uma peça. Na hora que ela foi pegar a peça, a prensa ela não parou e continuou esmagando a mão dela. Então, infelizmente, tudo isso veio acarretar no acúmulo de falhas, certo? Então, depois eu falo do acúmulo de falhas. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é uma coisa muito importante. Pessoal, 45 mil para adequar uma máquina, tá bom? A máquina ela custa em torno de R$ 300.000. Porém, o acidente, só o acidente custou R$ 400.000. O tempo desviado, os custos legais, mais a multa, mais as horas extras e tudo, e eu falando com a empresa e administração, eu jurídico, todos falaram para mim o que eu já tinha uma certeza, né? Mais ou menos R$ 700.000 que ficou R$ 700.000 de multa para essa empresa, mais outros custos. Então, assim, a gente sabe que nós sabemos, depois de um acidente desse, nós sabemos e temos a certeza, sim, que um acidente é muito mais caro. E assim, né, pessoal? A mão da pessoa ou a pessoa, ela não vai voltar, entendeu? Então, eu acredito que o nosso foco é a gente conscientizar o quanto mais pessoas estiverem capacitadas, mais seguros nós estaremos, ok? Então, voltando aqui mais um pouco. Então, nós temos o seguinte aqui. Ah, vamos lá. Em relação ao anuário estatístico de acidente, vocês podem ver isso daí também depois. O Thiago vai passar para vocês um link. A apresentação, na realidade, quando ele passar a apresentação em PDF, vocês podem clicar e tem um link que vocês podem ver. Nesse link é muito legal porque vocês podem ver ao vivo. Eu não quero ficar colocando ao vivo porque às vezes distrai a gente na apresentação. Porque, gente do céu, são muitos acidentes, tá? Mas vamos lá. O Anuário Estatístico da Previdência Social, nós estamos falando que em torno, tá, pessoal? Vamos lá. A gente sabe que esses dados são alimentados a cada 2 anos. Então, presta atenção. Acidentes típicos, nós temos cerca de 36 acidentes por hora. Então, infelizmente, enquanto a gente está aqui falando, está acontecendo algum acidente. E esses acidentes, geralmente, um quarto deles, eles acontecem na parte das mãos, dos dedos, dos joelhos, dos pés, né? Mas a maior parte realmente é nas mãos, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção, não é só por isso, é porque temos muitos, muitos acidentes que eles acontecem e a gente não sabe. Por quê? Porque alguns são registrados, outros não. Mas como assim, Mauro? Como assim não é registrado?
Pessoal, a gente sabe que tem muitos terceiros dentro de empresas grandes, né? E às vezes, o Thiagão, vamos fazer um trabalho lá no final de semana, só entre nós e tal. Aí vai lá o Thiago, pô, cai da escada. E aí? Ele chega no hospital, fala, o que aconteceu? Ah, eu estava trabalhando em casa, caí. Entendeu? Então, assim, não são todos os acidentes que eu vou abrir uma CAT. Era obrigatório, certo? Não era, não. Ainda é, é obrigatório. Porém, muitas empresas ou pessoas que têm empresas menores, eles não colocam aí. Então, assim, pessoal, só do que é registrado, prestem atenção. Quando a gente está falando sobre incapacidade, incapacitados ou incapacidade permanente, a gente está falando sobre mais de 2.400 incapacitados, cerca de 7 por dia. Então, assim, 7 incapacitados por dia quer dizer que, por exemplo, não volta. Não é que eu me machuquei. É, ou eu perdi uma parte do dedo, ou da mão, ou do corpo, que ela não vai ser recuperada. E quando a gente fala do pior caso, né, quando a gente fala de óbitos, a gente está falando já na parte de 6 mortes por dia, tá? Então, a gente tem dados que, infelizmente, dá para vocês verificarem até qual é a parte do sul, centro-oeste, norte, enfim, dá para a gente conseguir ver esses dados automaticamente. Agora, se a gente for colocar lá no registro de acidentes por grupo, a gente vai ver aquilo que eu comentei no slide anterior, que a ferramenta, máquina, equipamento e veículo são os tops dos acidentes, né? Então, quando a gente está falando qual que é o agente causador. Quando a gente verifica a parte do corpo atingida, realmente é aquilo lá. E se vocês verem aí os 4 primeiros, são sempre a parte do corpo que nós estamos perto da máquina. Então é o dedo, então depois é a mão, ou é o pé, ou é o joelho, aquilo que eu falei para vocês, né? A parte dos olhos geralmente é quando a pessoa já está sem o EPI, e aí pode espirrar, né, ou projetar alguma peça na pessoa. Então, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação através dessas estatísticas do acidente do trabalho, tá? E cerca de 4% dos acidentes acarretam em amputação. O que eu quero mostrar para vocês depois desses dados, que é muito importante, nós precisamos focar na parte de segurança. Como que a gente faz isso? Vamos lá? Hoje, nós temos o seguinte: a NR12 ela estabelece o quê? Requisitos mínimos, que é para a prevenção de acidentes, das doenças do trabalho, já está lá no primeiro parágrafo, 12.1.1. Então, o que que nós precisamos entender? A NR12, pessoal, ela não é uma norma só que você vai ler ela e você já sabe fazer adequação de máquinas. Não, isso não existe. Por quê? Porque a NR12 ela também chama muitas outras normas. Ela chama algumas normas técnicas que são aqui do Brasil, mas às vezes a gente tem normas internacionais, como por exemplo a ISO, a IEC, entre outras normas europeias, tá? Mas quando a NR12 ela fala, na ausência dessas, seguir tal norma. Tá? Então a gente tem que se preocupar sim que se eu ler NR12, por exemplo, eu tenho normas tipo C. Normas tipo C, eu quero dizer o seguinte: às vezes eu estou fazendo uma adequação a um torno, eu tenho uma norma específica para o torno. Quando eu falo de prensas, eu tenho uma norma específica para prensas. Então não adianta vocês pensarem, eu li NR12 e já está tudo ok. Não, tá? Apesar da NR12 hoje, né, ela ser ser bem maior do que antigamente, né? NR12 desde ela de 1978. Quando a gente está falando da NR12, aí a gente pensa, eu nem sabia, gente, não dá para não saber, né? Porque depois de dezembro de 2010, onde teve o boom da NR12, nós tivemos algumas revisões, né? E vamos continuar tendo. Graças a Deus, o pessoal, eles estão revisando para ficar um pouco mais, o linguajar um pouco melhor a cada dia. Porém, infelizmente, quando às vezes a gente pega alguns parágrafos novos, a gente vê, a pessoa aprendeu a duras penas, quer dizer, houve um acidente e aí eles foram lá e reformularam aquele parágrafo ou aquele texto, né? Então vamos seguir aqui. O que mais a gente pode pensar sobre a NR12? Nós temos uma obrigatoriedade no Brasil, por exemplo, de a gente fazer uma apreciação de risco, conforme esse parágrafo 12.1.9. A partir da apreciação de risco é aonde leva a gente a conduzir a deixar a máquina mais segura, tá? A gente tem uma norma que ela é uma BNT NBR ISO 12100. Essa parte dessa norma, quando a gente fala sobre como fazer a apreciação de risco,
Aonde eu entro? Como eu começo? Aonde eu coloco esses dados? Então, pessoal, claro que nós temos treinamento, assim como outras empresas, mas a gente sabe o que está fazendo, porque a gente segue as normas, tá bom? Agora, qual é a ordem da prioridade, Mauro? A ordem é essa que está aqui embaixo. Primeiro, a ordem da prioridade é a coletiva. Primeiro eu faço uma proteção coletiva, então eu tenho que colocar as proteções na máquina, tenho que colocar os avisos na máquina, tenho que proteger as pessoas que estão ao redor dela. Depois eu posso colocar essa parte administrativa ou organizacional, né, que são com os avisos, e a parte individual, quando eu falo dos EPIs. Então, quer dizer, não adianta eu começar a proteger a pessoa para depois proteger a máquina, entendeu, pessoal? É essa que é a questão. Então, tem uma ordem de prioridade. Existe aonde eu começo e onde eu termino, tá? Começo, meio e fim. Então, é isso que é importante hoje a gente pensar que não adianta eu deixar uma máquina totalmente insegura e falar como a gente, infelizmente, ouve hoje. Pessoal, ô Mauro, é que não teve acidente aqui na minha máquina ainda. Então, sabe o que acontece? Não teve acidente, então não dá para eu fazer agora. Não vou gastar dinheiro com isso. Essa tal dessa cortina de luz aí, eu sei que existe, mas para quê? Eu ponho lá uma luva no operador e tudo bem. Enfim, eu vou comentar sobre outros episódios mais para frente, mas vamos passar aqui. O objetivo, para vocês entenderem já logo de cara, aonde a NR12 não se aplica, pessoal? Muita gente pergunta para nós, mandaram umas perguntas antes para mim aqui. Mauro, você vai comentar? Vou comentar, porque eu sei que é importante. Às vezes a gente pensa, nossa, a NR12 é para tudo. A gente tem que pensar nisso, ó. A NR12 ela não se aplica onde? Máquinas e equipamentos movidos a força humana ou animal, né? Às vezes ainda tem, né? Então, se eu tiver uma mandou uma foto para mim, Mauro, tá vendo? Eu tenho uma faca aqui que eu corto o painel e eu tenho um outro equipamento que é para fazer os furos nele, que ele é hidráulico, mas eu aperto na mão, não entra. Como que não entra? Não entra, pessoal. Olha só, quando eu estou falando de um equipamento da minha casa, uma furadeira portátil, né, pessoal? Tá lá no F, por exemplo, ferramentas portáteis. Aplica-se a norma tipo C. Eu preciso verificar. Eu não estou fazendo um esmeril, ele está na minha casa, não estou falando que ele está seguro. É óbvio que se ele estiver lá na minha empresa, eu tenho que adequar. Eu tenho que deixar, parte de eletrodoméstico não vai entrar, a não ser quando você fala assim, ferramentas, olha o último parágrafo, a última letra, G. As máquinas certificadas pelo Inmetro, com certificados relacionados à segurança da máquina, aí não se aplica. Como assim não se aplica? Porque na realidade o Inmetro começou a fazer um teste que era, por exemplo, em máquinas de frigorífico. Se você pegar a máquina de cortar frios, algumas eles estavam começando a certificar o Inmetro. Infelizmente, o Inmetro ainda ele não está com força e ele não está querendo pegar isso, mas eu sei que o pessoal está tentando, né? Que é para que as máquinas já sejam certificadas por uma empresa brasileira. Por exemplo, assim como lá fora a gente tem a parte do CE Marking, né? Marcação CE. E agora, quando a máquina está aqui no Brasil, a gente tem que fazer as adequações nela quando ela tem algum tipo de ligação elétrica, forças, quer seja ela hidráulica, quer seja ela, né, de um fluido, ar ou hidráulico, quer seja ela elétrica. Agora, se eu tenho uma máquina, Mauro, eu tenho uma máquina que ela é hidráulica, mas eu faço bombeamento na mão quando eu abaixo a alavanca, levanto, até ela prensar o equipamento. Não, gente, esse tipo de equipamento, ele não precisa entrar na NR12. Porém, a gente sabe que já houve alguns acidentes da pessoa colocar a peça no lugar errado e a peça espirrar, né? Ela teve uma projeção na pessoa. Mas aí o que tem a ver com a NR12? Pessoal, a gente tem que usar o bom senso. Quer dizer, se eu soubesse que já teve um acidente nesse tipo de máquina, eu tenho que elevar o nível da segurança. Então, no mínimo, eu tenho que fazer uma proteção mecânica. Eu não vou colocar equipamentos elétricos, mas eu tenho que fazer essa parte mecânica, pelo menos o operador estar protegido, ok? Então, quando a gente fala em relação a máquinas e equipamentos, a gente tem assim, o que que é obrigatório, o que não é obrigatório, desde lá, né, que eu coloquei aqui de dezembro de 2017, a observação dessas normas publicadas, qual que é o objetivo dela. Então, assim, é claro que eu não preciso ficar falando de tudo, porque vocês vão ter os materiais aqui, e hoje o objetivo preparei um material bacana para vocês conseguirem ter ele aí em mãos,
para a gente começar a falar um pouquinho mais a fundo mais para frente. Então, quando a gente fala depois, lá 2019, 30 de julho de 2019, a gente o pessoal já colocou a parte da ISO 13849, já colocou a parte da BNT ISO 10218 ou ISO TS, quando a gente fala da parte de robôs, né? A parte se vocês verificarem a parte de ISO, NBR ISO 13849, partes 1 e 2, ela entra tanto no começo, que é lá na apreciação de risco, como entra no final, na validação de segurança. Então, quando a gente fala sobre a validação de segurança, existe uma norma para isso, Mauro? Existe uma norma para isso. ISO 13849, parte 2. Então, nós não fazemos uma validação de segurança por acaso. Existem normas e procedimentos a serem seguidos, tá? Então, acredito que o material é bem rico para que vocês consigam entender. Claro que vai haver algumas dúvidas e a gente vai seguindo aí, depois quando vocês precisarem, dar uma busca ali, fala, comenta no chat, a gente vai falando mais para frente. Então, em relação às zonas de perigo, hoje o que eu quero dizer sobre esse slide aqui? Basicamente, eu tenho a parte de proteções fixas, proteções móveis, dispositivos de segurança interligados. O que eu quero dizer sobre isso, pessoal? É o seguinte: não adianta eu ficar colocando um monte de produto na minha máquina antes de eu fazer a apreciação de risco. Então, nós temos que ter a certeza do seguinte: como que eu tenho certeza se aquele produto está instalado corretamente? Se não houver uma apreciação de risco, não dá para eu saber. Sabe por quê? Porque além de que eu posso gastar mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Porque adianta você colocar uma cortina de luz, uma chave de segurança numa porta traseira, lateral, não sabe se essa chave tem que ser com trava ou não. Ah, vamos colocar tudo em categoria 4, Performance Level E, que é o máximo da segurança, porque o grau da severidade do acidente é muito alto. Como vocês sabem disso? Se, claro, tem pessoas treinadas para isso, mas é que a gente já viu algumas empresas comprarem produtos. Gente, nós da Pios fabricamos produtos de segurança, sim, mas muitas vezes eu tenho que falar para a empresa: você está comprando isso porque a tua adequou na máquina. Você tem um projeto, você sabe o que você quer. Ah, eu sei, eu tenho uma ideia, mas eu vou comprar um produto, depois eu vejo o que eu faço. Não é, né? Eu espero que o meu chefe não esteja aqui ouvindo, mas não é que eu não quero vender os produtos, gente. Eu quero, mas eu sempre falo, pessoal, vocês querem que eu faça uma visita aí, nosso time de vendas? Porque, né, vocês sabem que eu quero vender o produto, a gente sabe que demora um pouquinho para chegar, ou às vezes eu tenho no estoque, sem problema, mas assim, depois você vai falar: ah, Mauro, eu comprei esse produto, mas aí realmente não precisava de dois, já era um só. Aí a gente faz como? Né? Então, enfim, eu acredito que é muito importante a gente estar capacitado, mas a gente verificar as instalações, porque um produto instalado incorretamente, ele gera o quê? Guardem isso, ele gera uma falsa sensação de segurança. Esse é o único problema que eu vejo. O único não, um dos maiores problemas. Por quê? Porque quando você tem uma barreira de luz instalada incorretamente, às vezes você fala assim: cara, aqui não cabe, tem que ser uma porta. Ah, mas a porta vai me atrapalhar. É outra coisa. A gente chegou no consenso que é uma cortina de luz. Ah, às vezes a cortina ela tem que estar numa distância muito maior. E aí a empresa fala: ah, não, mas vai dar problema com o quê? Vai dar um problema na minha coluna, que é de ergonomia. O que que é? NR17. Aí você fala: caramba, realmente tem um problema aqui, Mauro. Ah, não, mas aí eu coloco uma cortina mais longe. Aí a pessoa chega e fica entre a cortina e a máquina. Aí você fala: puxa, Mauro, é verdade. Agora eu vou ter que colocar uma cortina em L, vai ficar mais caro. Pois é. A gente tivesse visto isso na apreciação de risco antes, você teria visto e não teria falado: ô, Mauro, comprei um produto errado. Você não comprou errado. É que você pensou numa coisa, mas a sua máquina, ela tem um tempo de escorregamento muito alto. Então, ela não está parando. Quando você invadir o feixe, o cara consegue chegar no perigo. Aí a gente já consegue descobrir quando? Quando a pessoa liga para nós, sábado, aí fala: ô, Mauro, teve um acidente aqui, tal, deu ruim. Aí fala: o que aconteceu? Ah, o cara foi trabalhar lá, pôs a mão, a máquina não parou. Caramba, cara. Claro que ele não pôs de propósito, né? Mas a máquina, o cara. A gente tem uma coisa involuntária, né, pessoal? Eu tô com o equipamento lá, eu deixo o equipamento involuntariamente. Se eu tô vendo uma chave de fenda lá num local, eu vou pegar ela porque eu não quero prejudicar a máquina ou o estampo da máquina, alguma coisa. E aí eu vou pegar, só que aí a máquina prende a mão da pessoa. Então, realmente isso acontece e não são poucas vezes.
Então, a gente tem que prestar atenção na segurança, tá? Vamos para o próximo slide aqui. Então, seguinte, quando a gente fala sobre, desde lá, né, portaria 428, na parte do Ministério do Trabalho, desde 2021, foi publicada, né, a parte quando a gente não, eles alteram a parte do anexo, meios de acesso a máquinas e equipamentos da NR12. Então, tem aqui alguns parágrafos para vocês pesquisarem, tá? No futuro. Então, tem alguns novos textos. Eu fui colocando aqui para vocês. A gente não precisa, porque foi algumas das histórias que eu comentei aqui agora. Então, o que deve ser adotado? As medidas de controle dos riscos adicionais, a parte de liberação ou não da parte de agentes químicos, físicos, biológicos. Teve alteração? Teve alteração. Então, a gente tem que dar uma olhadinha aí, até porque tem muitas pessoas que falam, poxa, nem sabia, não tinha ideia. Pensei que era NR9, agora foi para NR1, virou PGR, virou, pessoal. Então a gente tem que ter esses alinhamentos, eu acho que é importante, porque é esse alinhamento, quando a gente às vezes pesquisa na internet, algumas coisas são de graça, né? E outras vocês têm que comprar a norma, né? Então, assim, pelo menos se a empresa que estiver fabricando uma máquina ou estiver iniciando um trabalho, pegar na internet, mesmo que esteja lá arquivo é obrigatório, esse arquivo não pertence a você, ou esse arquivo ele é bloqueado por alguma outra empresa. Mas se a pessoa pelo menos lê, ela quando fosse um projetista, por exemplo, ela iria construir a máquina com certeza mais coerente com a norma e iria ter o quê? Menos retrabalho, né? Então, quando a gente fala nesse nome, que é muito comum no mercado, né? Adequação de máquinas e equipamento, é porque a máquina, ela tem que passar por uma remediação, tá bom? Próximo aqui. A parte continuando a parte de algumas normas, né? É o que eu falei para vocês lá no passado. Eu não posso pegar a NR12 e falar, maravilha, já sei de tudo. Não dá, né, pessoal? Porque ela não pode ser interpretada isoladamente, tá bom? Por qual motivo? Porque é aquilo que eu falei para vocês, existem várias outras normas. Ela está em harmonia com outras normas e outros regulamentos internacionais, que nós chamamos de diretivas europeias, normas IEC ou ISOs, normas europeias ENs harmonizadas, enfim, entre outras aqui nacionais, como a BNT, tá bom? Em relação a algumas aplicações, que eu creio que é importante vocês prestarem atenção. Quando a gente fala sobre o ciclo de segurança, a gente está falando apreciação de risco. Com apreciação de risco conforme a BNT NBR ISO 12100, a gente está falando como a máquina está e como ela tem que ficar, ok? Acredito que isso está claro, e se não tiver, a gente vai falar, porque eu tenho alguns slides lá na frente. Como a máquina está, como ela tem que ficar. Mas é a máquina, pessoal, quando eu falo máquina, eu falo de tudo. Desde a máquina pode ter 50 perigos, então eu tenho que ter 50 páginas falando. Esse perigo está desse jeito, ele tem que ficar daquele. Ah, mas aí o perigo 20 está desse jeito e nós sugerimos para ele ficar desse. Aí sim ele estará seguro. E sempre com base no parágrafo e na norma que a gente se baseou, porque senão eu vou falar da minha cabeça. Eu já vi apreciações de risco, estava falando com o time, Tiagão, cara, a gente pega umas apreciações de risco que a gente fala assim, não, é brincadeira, né? Porque assim, o que adianta, gente? Eu ter uma apreciação de risco falando assim, seguir a NR12. Gente, é sério. Olha, não é brincadeira. A gente pega lá. O que está acontecendo aqui nesse parágrafo? A pessoa fala: eu tenho um botão de emergência, e nesse botão de emergência. Ti, dá um mute aí, geral. Tiagão, vê se. Deixa eu ver. O Alisson. Valeu, Alisson. Obrigado. Então, pessoal, quando a gente fala assim, o que está acontecendo? A pessoa pega. Ô, Mauro, como que eu interpreto isso? Eu falei assim. Não sei, não foi eu que fiz essa apreciação. O que que o cara pensou? Ó, verificar se o botão de emergência está ligado em categoria 3. Aí lá embaixo, qual que é, qual que é a ação a ser tomada? Seguir a NR12. Cara, é sério que eu li isso. Aí eu falei, parabéns. Seguir a NR12. Para que que você contratou uma pessoa? É claro que é para seguir a NR12. Aonde? Qual parágrafo? O que que eu faço? Quer dizer, o cara teve que pagar de novo a apreciação de risco. Mas aí teve que chamar de outro nome, porque senão o chefe dele ia mandar ele embora, né? Porque ia falar, quer dizer, você pagou para fazer 50 prestações de risco, não dá para entender nada, e agora a gente faz o quê? Quer dizer, enfim, né?
são colegas que a gente tenta ajudar aí no futuro, né? Então, pessoal, o conceito de segurança, ele é um pré-projeto, para você verificar como a máquina está, como tem que ficar. Muitas vezes a gente faz um desenho, pode ser um desenho em 2D, pode ser um desenho em 3D. Você pode pegar a foto da máquina e desenhar e falar: é isso que você quer? É. Ah, não, não é, não gostei. Então, para que que eu vou gastar tempo fazendo em 3D? Não precisa. Agora, no projeto, sim. No projeto eu tenho desenhos em 2D, desenhos em 3D com cota, né, com as medidas corretas, projeto elétrico, pneumático, enfim, todos os projetos que envolvem a máquina. Depois a implementação, que realmente é a parte da instalação de segurança, onde a gente também usa muitos parceiros, que são integradores homologados pela Pius, por exemplo, o System Partner. Se por um acaso no futuro você falar, Mauro, minha empresa faz isso e eu quero ser um System Partner da Pius, aí vocês me procuram, a gente conversa ou algum do nosso time de vendas aí. Acho que é bem importante isso também. E por último, a validação de segurança. Pessoal, validação de segurança. Se eu falei, a apreciação de risco mandou fazer uma coisa, o projeto fez outra, e no final, uma empresa terceira foi lá e instalou. Aí você fala, tá bom, tá instalado. Daqui um ano tem um acidente. Aí você fala, poxa, teve um acidente e tal, não sei por quê, mas eu fiz tudo. Então, mas você não foi lá e não validou. Se você não validou, que é fechar o ciclo, você não tem certeza se tudo que a apreciação mandou fazer, que o projeto mandou fazer, você não sabe se o cara instalou direito. Aí você fala, e agora deu um acidente, o que que eu faço? Então essa que é a questão. A gente precisa fechar o ciclo de segurança, porque já houve alguns acidentes que o problema estava onde? No software. Gente, a ISO 38449, parte 2, ela, da parte de Safety Validation, ela fala, é obrigatório, tenho que avaliar o software, mesmo que ele for de um relé programável, por exemplo, como o PNOZ da Pius, que é um dos mais conhecidos. Aí você pega ou um CLP, vou pegar um PSS 4000 ou outro CLP do mercado, que ele é um PLC híbrido, Safety Automação. A pessoa, às vezes, ela não faz o software correto. Ela faz a automação correta, mas a segurança, existe os blocos corretos, existe o feedback correto a ser feito. E aí, a partir daí, se você não fez corretamente no software, se a gente não analisou, muitas vezes estão acontecendo esses problemas porque a gente foi chamado para verificar alguns softwares e graças a Deus a gente conseguiu ver antes. Alguns que a gente viu depois, a gente usa como exemplo triste, lamentável, porque acaba acontecendo acidente. Mas é muito importante vocês seguirem com o ciclo da segurança corretamente. Então, eu vou passar um pouco rápido aqui para a gente falar do começo, tá? Como que a gente faz para gerir um processo de adequação? Como que a gente faz para a gente aplicar nesse nosso universo fabril? Então, eu posso ter 5 máquinas na minha empresa ou eu posso ter 5.000 máquinas. Ah, a Pius está fazendo agora uma apreciação de risco de uma empresa que nós estamos fazendo 6.000 máquinas. Legal. Quanto tempo? Por onde eu começo? Onde eu termino? A gente está fazendo um inventário, apreciação de risco. Por qual motivo? Qual objetivo? Porque eu tenho que saber, eu tenho que falar para o Ministério do Trabalho primeiro, aonde que eu vou começar, qual é o meu tempo, o tempo que eu vou gastar para adequar essa máquina. Porque vocês sabem muito bem que para fazer uma adequação, não, eu começo. Para eu fazer uma apreciação de risco, dependendo do tipo da máquina, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um torno, vou gastar em torno de 8 dias levantamento em campo, relatório, checa com o cliente, manda para ele, faz uma revisão e envia. Gastei 8 dias. Tá. Uma adequação de uma máquina dessa, ela pode demorar 20 dias, mas ela pode demorar 2 meses, 3 meses. Sabe por quê? Porque tem muitos percalços aí no meio do caminho, né? Então a gente sabe que a gente tem que ter um cronograma físico e financeiro, tá bom? E é isso que nós ajudamos vocês a fazer corretamente. Então, quando eu falo da avaliação da planta, eu estou falando que, antigamente era obrigatório. O que é obrigatório? Obrigatório é eu ter a noção do meu inventário. Então, eu tenho que ter meu inventário. Só que quando a Pius mostra para vocês um relatório que eu vou mostrar aqui, a gente está falando de algumas que são recomendações, né? Segurança individual das máquinas, e outra eu estou falando que é a parte da gestão. Umas coisas que são obrigatórias, outras não. Agora, não tem como, né? Eu tenho um parque fabril gigantesco e eu não sei o que eu tenho. Eu tenho lá um inventário do SAP, que é o material que eu comprei. Cara, isso não dá certo. Porque no SAP a gente tem na máquina, eu tenho grades, eu tenho motores, e aí parece que é um monte de máquina. Então a gente já viu isso de alguns clientes e a gente fala, vamos fazer um relatório
levando em consideração a parte de normas? Ah, vamos. Por quê? Porque quando eu tenho um gráfico desse aqui, por exemplo, a gente chama ele de Balance Scorecard. Esse gráfico, ele fala para nós, por exemplo, desde o início, segurança, conformidade, efetividade da segurança, ou organizacional ou parte técnica, e a viabilidade, quer dizer, eu posso nem precisar fazer a apreciação de risco, porque eu posso olhar e falar assim, vamos lá, essa máquina está bem segura, ela tem baixa prioridade e maravilha, eu não preciso me preocupar com ela agora na minha gestão. Mas eu posso ter uma máquina que ela tem uma alta prioridade. Então eu verifiquei se ela está insegura, se ela é viável ainda ou é viável eu jogar fora. Eu tenho que descartar. Mas até aí depois eu tenho que tirar as fotos, né, para eu mostrar que eu não vendi essa máquina, né, pessoal? Presta atenção nisso. Tem que tirar as fotos para eu desmontar a máquina de todas as partes de movimentos dela, né? Para mostrar para o Ministério do Trabalho, fazer um relatório para falar, eu não vendi essa máquina, eu descartei. Ah, eu joguei no ferro velho, gente. Eu já vi a máquina ir para o ferro velho e depois ela está vendida em outra empresa. Então, quando vocês venderem a máquina, tenha certeza que vocês descaracterizaram ela. Tomem cuidado com isso, por favor, tá? Até você provar depois que você vendeu para o ferro velho e ela estava desmontada, se você não tiver fotos, não vai dar certo, tá? Então, nós temos um relatório, por exemplo, que tem 2 páginas. Ele mostra onde a máquina está, como que ela está hoje, quais são as potências, as forças dela, como que ela está em relação à segurança e como ela não está, ok? Então, você tem no começo, meio e fim aí mostrando. Só que aí você tem um principal perigo. Na parte da apreciação de risco, você já tem todos os perigos, não somente um, tá bom? Por isso que esse aqui é um plano de gestão. Então, aqui eu mostro para vocês a parte da avaliação da planta, eu mostro para vocês aonde que determina a categoria, a lista de prioridades do maquinário. Por quê? Porque aqui embaixo eu consigo depois, digamos, eu comparei 50 máquinas. Das 50 máquinas, eu consigo ver o nível da prioridade desse tipo, dessas 50 máquinas e demonstrar para o meu gestor, olha, essas são as máquinas, não que eu acho, que nós fizemos um relatório coerente e que vai dar certo se a gente seguir desta maneira, ok? Ah, ok, maravilha, então vamos seguir. É isso que a gente faz, tá? E aí no final você tem essa lista aqui de prioridade, falando, ó, essa daqui está o nível de pontuação desde a parte da produção dela, quanto que eu uso essa máquina. Às vezes ela é perigosa, mas eu uso ela uma vez por mês. E a outra eu uso todos os dias. Então essa daqui é mais prioridade do que essa. Então isso entra nesse Balance Scorecard, tá bom? Na lista de prioridade. Quando a gente fala agora sobre apreciações de risco. Apreciação de risco conforme o quê? NBR, a BNT-NBR ISO 12100. Quando nós falamos sobre a parte da princípios gerais do projeto, apreciação de risco ou a redução, né, desses riscos, a gente precisa verificar e fazer a estimativa deles. Então, o que que eu preciso dizer para vocês? O que que é um risco? Quando a gente fala aqui, ó, o risco ele é igual à severidade, tá? Então, eu deixei esse slide aqui para a gente lembrar, porque a gente fala às vezes risco, é perigo. Olha só, a severidade é ali a probabilidade da ocorrência. Então, na probabilidade, a gente tem a frequência e a duração, que é da exposição da pessoa, porque vocês entendem que às vezes eu posso ter um perigo que ele pode ter dois problemas, ou às vezes três. Eu posso ter o operador para mesmo perigo, tá, pessoal? Eu posso ter o operador. Para esse mesmo perigo, eu posso ter o manutentor. Esse mesmo perigo, eu posso ter a pessoa da limpeza. Então, assim, às vezes eu tenho que fazer 3 páginas com o mesmo perigo porque tem outras pessoas, porque envolve aqui, ó, frequência, duração e exposição. E qual é a probabilidade da ocorrência? Depende quanto tempo essa pessoa fica. Mas de onde você tirou isso? Tem a norma para isso. Quanto tempo? 10 minutos, 15 minutos, o dia inteiro, meia hora, 1 hora? Tem. Tem isso, Mauro? Tem isso na norma. Qual é a possibilidade de evitar depois que o negócio está acontecendo? Ah, é possível evitar sob certas circunstâncias. Não é possível evitar. Tem uma tabela sobre isso também. Vamos passar mais adiante. Então, hoje, quando a gente fala ali, ó, metodologia, desde o início, a gente tem que verificar. Antes, todo mundo chamava de análise de risco, né? Então, a gente dividiu ali para vocês entenderem: análise e apreciação. Por quê? Porque eu tenho a parte da análise quantitativa e qualitativa, tá? Então, tem algumas coisas que eu consigo quantificar, eu consigo colocar números, e outras não.
eu só tenho que qualificar eles. Por quê? Porque eu tenho medidas organizacionais, então eu não tenho como quantificar em números, fazer o cálculo que vocês vão verificar mais para frente. O projeto está em alemão, o projeto está escrito em japonês. Não tem como eu quantificar isso, mas é obrigatório estar em português, então, na linguagem local, né? A gente está falando aqui no Brasil, então na linguagem local. Então, pessoal, a gente precisa entender isso. Se eu estou mandando a máquina lá para a Eslováquia, se estou mandando a máquina para a Espanha, aí tem que estar na linguagem local, ok? Então a gente vê limites da máquina, identificação dos perigos e a estimativa deles. Fiz essa análise, depois eu faço a avaliação, verifico se a máquina está segura. Se ela está segura, ok, aí vai para o fim. É isso que a gente está mostrando. Mas cada um deles a gente põe o quê? A redução. Quando a gente faz essa redução do risco, a empresa só vai conseguir saber se foi aplicado lá na validação, ok? Então vamos seguir aqui para vocês terem uma ideia agora sobre essas etapas da apreciação de risco. Quando eu tenho um relatório, por exemplo, aqui é uma página de um perigo. Eu tenho uma máquina aqui que tem 80 perigos, por exemplo. Então, eu vou ter que verificar, Mauro, como que eu faço isso? Assim, nós temos a norma para demonstrar isso. Essa descrição ele está falando, há, há tantos botões, mas eu posso falar só há um botão, enfim. Nesse exemplo aqui ele está falando, há 10 botões e um cabo de parada de emergência que abrange as áreas necessárias para a operação. Os botões de emergência são vermelhos, o fundo é amarelo, porém não foi possível identificar ou evidenciar se eles estão configurados em malha de segurança, porque o diagrama elétrico não está atualizado. Então, nem todos os botões estão indicados no diagrama elétrico. Então a gente já tem alguns problemas aí. E o que que nós falamos? Lá embaixo, qual é o grau da lesão que dá esse acidente? Porque, né, se o botão de emergência não estiver ligado conforme a apreciação de risco está falando, ele realmente pode dar ruim. Então o que que ele está falando aqui? O grau da lesão, 25, tem uma tabela para isso, vocês vão ver a tabela. O grau da lesão é 25, a probabilidade da ocorrência desse evento perigoso, 2,5. É possível evitar? Possibilidade de evitar? 2,5. Frequência ou duração? Outra norma. É o número 4. Fazendo essa multiplicação, a gente chegou num PHR que ele é de 625. No resumo, nós temos um risco muito alto. Tem muitas pessoas, como eu estou falando aqui de PHR, Pills Hazard Rating, nós estamos falando sobre uma norma que é Pills Hazard Rating, mas tem muita gente que usa HRN, tá? Hazard Rate Number. Mas o objetivo é que nós tenhamos, eu vou inventar a minha metodologia. A PILS tem uma metodologia certificada, né, pela TUV também, e aí a gente vai verificar que nós adicionamos algumas coisas, nós nunca tiramos. Então nós atingimos todas as normas já inventadas hoje no mercado e nós acrescentamos mais uma, para a gente conseguir qualificar, não somente quantificar, tá bom? Por isso que a maioria dos relatórios, a não ser quando o cliente pede, eu quero seguir somente uma HRN. Cara, é o seguinte, nós fazemos do nosso jeito para mostrar para o cliente que realmente nós atendemos a todas as normas, todos os requisitos nacionais e internacionais. Então, nessa redução de risco, ele está falando garantir por meio da validação que os botões de emergência estejam ligados em que? Categoria 0 de parada, em categoria 3 de segurança e nível de desempenho requerido, PLRD. Da onde você tirou isso? NR12, da ABNT-NBR 13759, 14153, que fala da parte da categoria, né, de segurança, da parte da NBR ISO 13849, parte 1. Então, assim, se você seguir tudo isso, chegou aonde? A gente chega aqui no cálculo, resumo possível, risco é muito baixo. Mauro, não ficou zero. Tem riscos que não vão ficar zero, gente. Tem alguns que vão, outros não. Por isso que depois dos riscos, quando a gente apresenta aqui, você ainda pode tomar medidas administrativas, tá bom? Eu sempre dou uma ênfase maior nessa parte da apreciação e nas outras eu consigo passar um pouquinho mais rápido, tá? Mas, se tiverem alguma dúvida, vocês coloquem no chat, depois a gente vai respondendo. Então, nesse gráfico aqui, o que eu falei anteriormente, eu tinha colocado aqui para vocês consultarem. Então, por exemplo, quando a gente fala o que que é PHR, o que que é DPH, vezes PO, vezes PA, vezes FE.
Tá aqui, pessoal. Eu coloquei bonitinho para vocês poderem estudar, tá? Então, quando a gente fala de uma norma que não foi a Pius que inventou, tá lá, a BNT ISO TR a 14121, parte 2. Ela avalia o quê? O que que ela avalia aqui? Ela avalia os fatores, o grau da possível lesão, a probabilidade da ocorrência do evento perigoso, tudo aquilo que a gente coloca no cálculo. E aí você faz a multiplicação. De onde você tirou isso? Aqui embaixo nós temos a tabela para você ter uma falando, poxa, mas de onde você tirou que a frequência é anualmente, mensalmente, semanalmente? A gente faz a entrevista com o operador, com todas as pessoas envolvidas naquela máquina. Por isso que não dá para eu, mesmo que eu for fazer uma apreciação de risco de um projeto, pessoal, nós fazemos essa entrevista também para saber como a máquina é operada, quantas pessoas ficam nela, o que acontece. Então, não é tão simples assim fazer uma apreciação de risco. Claro que para algumas pessoas acham que é, né? E conforme o tempo, às vezes você vai esquecendo. Por isso que nós temos uma metodologia que é a pessoa que fez a apreciação de risco, depois é sim, para PIOs, 100% das apreciações de risco, elas são passadas por uma revisão, por um segundo revisor. Então, quando você pegar uma apreciação de risco da PIOs, você vai ver sempre que tem uma pessoa e alguém que revisou, né? Um engenheiro de controle e automação, um engenheiro de segurança, vai o CREA da pessoa, inclusive o CREA da PIOS. Então, quando a gente põe o negócio, a gente certifica que a máquina, se você seguir o que a gente falou, a máquina vai estar segura, tá? E aqui do lado tem a tabela do PHR das notas, né, que você consegue tirar. Então, uma brincadeirinha rápida aqui quando a gente fala sobre perigos, né? Poxa, ali eu tenho um perigo que pode esmagar, pode arrastar, se a pessoa, ela pode estar com trabalhar com manga comprida numa máquina que ela tem algo que é giratório, que pode prensar e arrastar você, às vezes é mais perigoso. Então, eu posso proteger a pessoa com EPIs, mas eu também posso dar uma medida organizacional. Falar, ó, nesse tipo de máquina, você só vai trabalhar com manga curta, por exemplo, tá bom? Aqui eu tenho parte de perigo, né? Bom, essa máquina tá cheia de perigo, né, pessoal? Claro, né? A gente era para dar um exemplo aqui, mas eu tenho perigo de esmagamento, porque essa mesa ela vai para um lado e para o outro, né? Tanto para frente como para os lados, né? Para frente, para trás e para os lados. Perigo de choque elétrico, perigo de. Bom, ela tem todos os perigos que vocês imaginam, e inclusive a parte de não tem proteção frontal, então realmente pode projetar uma peça no rosto da pessoa, enfim, tá? Então a gente coloca alguns exemplos, olha, esse perigo para essa página, pronto, a gente coloca a descrição, coloca o grau da possibilidade, por exemplo, aqui eu usei esse exemplo como HRN, não PHR, mas para vocês verem que realmente é muito rápido a gente fazer esse perigo. Porém, é o seguinte, quando eu coloco o perigo, eu tenho que indicar, tá? Ele ficou em qual nível? De 11 a 50. Se tiver 10, ele está no risco baixo. Já está em 11, o cálculo, ele ficou em risco significativo, ok? Para vocês terem essa noção. Então, nós temos aqui as descrições, a redução do risco depois, o que, que tem que ser feito, o que, que não vai ser, qual que é a norma a ser seguida, cálculo de distância, quando ele chama a NBR NM 272, 273, a gente fala da parte de proteções, né? Então, até a parte mecânica, para chegar, às vezes, num risco desprezível. Então, é o que eu falei para vocês, às vezes é desprezível e às vezes não vai ser, tá? Morão, E aí... só interromper você, só um minutinho. O Taylor Toneto, eu achei importante você dar uma explicada até legal. Ele fala assim: essa questão de avaliar o botão de parada de emergência quantitativamente é bem confusa para mim, pois reduz a probabilidade com um dispositivo que tem a função de parada segura da máquina, é diferente de uma proteção que tem uma função que impede o acesso do operador de perigo. Uhum. Dá uma abordada pra gente aí como que a gente pode, para dar uma Boa, explicada boa. melhor. Tá bom. Depois você me fala se eu expliquei direito, tá? Quem é o Taylor? Tá bom. Taylor, é o seguinte, olha. Uma das coisas mais importantes da gente avaliar é o seguinte: o botão de emergência ele é um item secundário. Então você falou certo. Assim, quando a gente fala de uma chave de segurança, uma cortina de luz, ele é o item primário, né? Porque ele está ali para proteger o operador. Porém, o botão de emergência, por isso que nós falamos assim, desculpa, a PIOS, ela não indica uma ligação em série de produtos. Por quê? Porque você pode acumular falhas e gerar um perigo. Dependendo do grau da severidade, a categoria 3 atende, certo, pessoal? Agora, se você estiver ligando eles individualmente, com toda a certeza do mundo, corretamente, né? A malha de segurança e individual, ele vai atingir categoria 4 PLE.
Mas nós já vimos sim, um botão de emergência ele dá uma falha, e quando você aperta outro botão e desarma ele, né, faz o reset, ele reseta a falha do outro que está em série. Agora, quando você pensa assim, eu vou quantificar, ele realmente é um item secundário, não é o item. Agora, quando você aciona o botão de emergência? Você aciona o botão de emergência realmente quando ele já deu ruim, né? Quando já deu ruim na máquina. Então, quando já deu ruim na máquina e você apertar o botão e ele não funcionar, como por exemplo, muitas pessoas ligam, colocam o botão hoje ainda, infelizmente, um botão de automação. E nessa hora que a gente coloca o botão de automação, você fala, puxa, o que está acontecendo? Eu coloquei um botão de automação na minha máquina. E aí essa parte do botão de automação ela não vai entrar na malha de segurança, porque o bloco, ele não é monitorado, certo? Então, nessa parte do miolo que ele não é monitorado, já vi muitos casos quando você aperta o botão de emergência, a máquina não para. Por quê? Porque o miolo está caído dentro do painel. Então, a gente consegue quantificar, né, claro, porque é o grau da severidade e a frequência de exposição do operador, mas a gente não pode esquecer que o botão de emergência, apesar dele ser um item secundário, não, né, falando sinceramente, não como uma chave de segurança e a cortina de luz que está ali para proteger o operador, ele também serve para proteger a operação da máquina, tá? Então, ele tem que ser gerado o seguinte, o dispositivo da parada da máquina agora sobre categoria não, categoria de parada. Quando eu falo se ele vai ter que parar na desaceleração, uma rampa de desaceleração, na aceleração, se ele vai parar momentaneamente, gente, às vezes já vi configuração de botão de emergência errado, que na hora que você para a máquina, ele corta tudo e trava a máquina e quebra partes da máquina. Então, tudo isso tem que ser pensado desde o projeto, tá? Depois me fala aí se eu expliquei corretamente e se tem mais alguma dúvida, a gente vai falando. Otis, pode me falar também se sumiu minha câmera aqui, mas eu não sei se tá tudo certo. Tá dando para ver? Tá tudo certo, sim, tá dando pra ver. Ok, pode Ah, tá continuar. bom. Obrigado, obrigado, Alex. O Thiago ficou travado, eu falei, será que fui eu? Obrigado, valeu. Ah, então, voltando aqui, na parte do conceito de segurança, tá, pessoal? Em relação ao conceito de segurança, acredito que é muito importante a gente pensar numa coisa, olha. Eu tenho o conceito. Safety Concept, ele basicamente ele é feito um outro relatório, mas a gente consegue avaliar a parte de um pré-projeto. Então, eu entrego para a empresa o que é que tem que ser feito em relação a como que eu ligo o produto, como que eu ligo a malha de segurança, como que eu faço isso acontecer. Então, às vezes eu tenho um desenho, por exemplo, um layout, e é aquilo que eu falei para vocês. Esse layout pode ser em 2D, pode ser em 3D, mas geralmente, como é um pré-projeto, eu faço um desenho em 2D. Então a gente vai ter que mostrar o entendimento e as recomendações. Qual é o objetivo do pré-projeto? É a gente não investir um tempo muito grande em falar, vamos colocar porta. Aí a outra pessoa fala, não, se você colocar porta aqui, não entra essa pessoa, porque tem que ficar entrando e saindo tudo. Então vamos colocar a cortina. Poxa, a cortina não vai dar, então vamos colocar um scanner, vamos colocar um radar. Então, nesse momento, que é muito importante, é definido como, com as pessoas todas, como que vai ser projetado a proteção da máquina, tá bom? Então, nesse tipo de proteção, é muito importante a gente fazer essa avaliação, porque a empresa ou a pessoa, pode ser a mesma ou não, mas quando for fazer o projeto, já está definido no pré-projeto. Qual é o conceito? O conceitual. Vai ser chave, vai ser porta, porta de subir, porta de correr, porta de basculante, enfim, né? Quais são os tipos das proteções? Eles vão estar aí. Então, por exemplo, nesse tipo de máquina, a gente tem uma solução mecânica, um controle elétrico, mas eu posso falar assim, não sei o que eu faço aqui. Quando vocês veem um detalhe desse, então, se vocês olharem esse tipo de máquina, vocês estão vendo aqui, ó, Machine Safety. Tá, volta. Eu tenho esse tipo de máquina, não sei o que eu faço. Quando a gente coloca, pô, mas ali eu tenho um barril, eu tenho que entrar, eu tenho que encher ele, como que eu faço a proteção? Poxa, cara, quando vocês olham um tipo de desenho assim, imagina projetar isso, colocar medida, cota, aí você fala, não, não gostei. Não gostei disso aqui. Coloca uma câmera em cima, coloca um guardinha ali na porta, ninguém passa daqui.
Dá para fazer isso, né? Mas não estaria seguro conforme a norma. Então, com esses desenhos, esse layout, a gente consegue fazer essas definições, tá? Mais para frente aqui, eu só queria mostrar para vocês, até chegar na validação, eu acho que é importante, tá? A parte do controle. Então, entrada e saída de material, como que vai ser a malha de segurança, esse é o modelo, tá? Do controle de segurança. Deixa eu verificar aqui o negócio que o Thiago tá me falando. Ô, tio, eu não sei se você tá falando, se eu tô te ouvindo, mas eu vou abrir aqui para ver o que você tá falando. Espera aí só um minutinho, pessoal. Tudo certo, não, só Tudo certo? Tá bom. encerramento aí, isso. Tem mais Só um. caminhando pro Não. encerramento aí. Ah, tá bom, tá bom. Beleza. Tem mais uns minutos ainda, pessoal. O que vocês precisarem depois, como vai ficar aqui para nós gravado, mas a gente vai passar para vocês, tá? Tomar uns minutinhos a mais que a gente demorou um pouquinho para começar, né? Então vou tomar mais uns minutinhos. Então, pessoal, eu falei do conceito. O projeto de segurança, a gente está falando da criação de projetos, aí é normal, né, pessoal? Projeto elétrico, mecânico, pneumático, hidráulico, a parte de cálculo de performance level, enfim, todos os projetos, eles têm que estar conforme o que a empresa pede e conforme as normas, tá bom? Então, aqui sim vai ser desenhado em 2D, em 3D, com as cotas, com as medidas corretas, conforme as normas, tanto internacionais como as nacionais, tá bom? Fora essa parte dos projetos, a gente também tem que lembrar da parte de entrada, lógica, a saída, a categoria de segurança e performance level, né? Antigamente, quando a gente usava a IN 954, categoria a gente usa a NBR 14153. Então eu falo, poxa, eu vou usar um produto, dois produtos nessa porta? Depende. Por qual motivo que eu tenho que usar uma chave de segurança com travamento e bloqueio? Às vezes é travamento e bloqueio, às vezes é um travamento que ele não precisa ser com bloqueio, porque não tem uma inércia na máquina, certo? Mas a gente tem que saber se a gente vai ligar esse equipamento em duplo contrator ou somente em monocanal. Isso depende do quê? Da apreciação de risco. Então, eu não posso definir isso sozinho. Eu preciso definir isso com a minha parte da apreciação de risco, ok? E, claro, sempre lembrar da garantir que o feedback esteja ligado corretamente. E quando eu falo do controlador, que tem um software, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer a validação do software. Beleza, pessoal? Então, a gente tem as normas que eu deixei aqui para vocês lembrarem, identificarem, né? Fazer o processo da seleção do projeto, medidas de segurança, a análise da apreciação, a decisão das medidas para a redução do risco, a especificação dos requisitos de segurança, o projeto e, no final, a validação, tá? Resumindo o que a norma fala e o nosso ciclo de segurança. Quando a gente fala dos projetos ainda, nos projetos, lembra que eu falei para vocês? O ponto de partida é a severidade. Depois da severidade, a gente vai para a frequência de exposição. E Maurão, depois a gente vai para a possibilidade de evitar. mais uma pergunta aqui do Gustavo, acho que é interessante falar. Opa. Mauro, depois você poderia explicar com mais detalhes sobre como elaborar um plano de validação de falhas para atendimento da NBR ISO 13849, como faz para estabelecer os tipos de testes de falhas a serem feitos por cada dispositivo? Tem exemplos de testes nos anexos da ISO 13849, mas está confuso do jeito que está escrito. Uhum. Pode explicar melhor, Mauro? Tá. Eu não posso dar muita ênfase aqui agora. Quem perguntou foi o Gustavo, né? Gustavo, só porque senão não vai dar tempo, né? De eu encerrar aqui. Mas assim, sim, tem alguns exemplos que dá para te mostrar, como por exemplo, é obrigatório a gente fazer teste de curto-circuito nos canais. Eu vou usar um botão de emergência de novo como exemplo. Eu tenho que checar se ele tem falha de simultaneidade, eu tenho que checar o curto-circuito no canal, tenho que verificar se eu soltar um canal, se o meu software vai identificar ou não. Eu tenho que verificar também se na parte do software, quando eu estou usando dois canais, na parte eletromecânica, não nos dispositivos que tem a cortina ou codificado que tem OSSD, mas nos que são, por exemplo, mecânicos, contatos mecânicos, eu tenho que verificar se tem curto entre os canais, que são chamados como as pulsadas, tá? Então eu realmente preciso fazer esse tipo de avaliação, tá? É verificar as pulsadas. E muitas vezes, se eu não faço isso verificando no software, eu não consigo chegar em categoria 4. Não consigo chegar em performance level E nunca, jamais, se eu não estiver checando o curto-circuito entre as pulsadas, tá? Porque se o canal colar, basicamente o que vai acontecer? Colou o canal, eu vou ter monocanal, eu não vou ter mais dois, tá? Mas depois eu consigo explicar para você um pouquinho melhor, pessoal. Espero que eu tenha dado uma brevezinha aqui.
Então, eu vou ter que passar rápido sobre essa parte da categoria, que é um tema que demora um pouco mais tempo, mas eu coloquei para vocês verem aqui, para eu chegar na validação, né? Então, sobre categoria B, principalmente a gente caracteriza a seleção dos componentes, princípios básicos, a ocorrência de algum defeito que leva à perda da função de segurança. A categoria 1 também, mas eu preciso ter princípios de segurança comprovados. Sistemas relacionados à parte de controle de segurança, eles devem ser projetados e construídos, esses componentes, dessa maneira, tá? Então, a ocorrência do defeito, ele pode levar à perda da segurança. Na categoria B e 1 pode, sem problema. Mas eu sempre vou ter lá, entrada, lógica e saída, beleza? Né? Tá escrito em inglês aqui, mas né? Input, logic e output. Então, a gente tem a categoria 2. Também devem ser aplicados a parte dos requisitos, né, da norma, categoria B, princípios de segurança comprovados, produtos certificados, enfim, tudo isso a gente tem que sempre levar em consideração. Mas se eu olhar, né, entrada, lógica, saída, eu tenho a parte de testes, aí eu já tenho a parte dos meus feedbacks e o que ele vai levar em relação à falha da perda de segurança, as verificações, a função de segurança ela é detectada? É detectada, mas eu ainda posso acumular falha. Na categoria 3 e 4, que às vezes a gente não percebe a diferença, é o seguinte, esse eu vou falar uma falha isolada em qualquer dessa parte, ela não leva à perda da função de segurança. E sempre que razoavelmente praticável, essa falha isolada seja detectada. Agora é o seguinte, mesmo, tá? A função de segurança sempre será executada, mesmo se ocorrer uma falha. Esse é o objetivo dos componentes de segurança. Nem todas as falhas serão detectadas. Aí está a diferença, tá? E aí eu tenho uma coisa, o acúmulo de falhas não detectadas pode levar à perda da função de segurança. Então, às vezes eu tenho uma questão de que eu tenho a dupla, né, a redundância interna, tanto do meu relé, do meu processador, enfim, mas eu tenho que verificar que entrada lógica e saída, mesmo fazendo esse duplo contato, eu tenho que verificar o seguinte, em relação à categoria, não performance level, mas eu tenho que verificar que uma falha, ele pode gerar a perda da função de segurança. E às vezes ela vai detectar só no próximo intervalo. Já em relação à categoria 4, já para falar um pouquinho mais rápido, vocês podem ver que o gráfico aqui ele está pontilhado, né? Então eu tenho que verificar uma malha de segurança e um feedback que talvez ele vai detectar. Na categoria 4 não tem talvez. A falha isolada, ela vai ser detectada durante ou antes da próxima verificação. Quer dizer que se colar o contato, ele vai verificar e aí as falhas serão detectadas a tempo de impedir a perda da função de segurança. Tá? Então, realmente, nós temos uma diferença entre categoria 3 e categoria 4, assim como o performance level, né? A, B, C, D e E. E aí, quando a gente tiver um pouco mais tempo, a gente consegue abordar mais sobre isso, tá? Então, a gente está falando, aqui nesse slide, eu falo para vocês sobre o que ficou referenciado da 13849 em relação a projetos, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês e o que vai ter, o que já houve de revisões, tá? Desde março de 2019. Aqui a gente fala sobre a parte de falhas, né? Sensor, lógica e atuador, tá? Porque eu acredito que é muito importante desde antigamente até hoje, né? O que nós temos da parte dos gráficos, né? A falha lá da N954 ou da 3849. Gente, o que importa quando a gente fala da 3849 também é o time mission, né? O PFHD, o MTTF. Desculpa de eu falar de detalhes assim importantes, mas a gente vai ter o léxico, que é onde vocês vão entender sobre o primeiro tempo médio de falha comum, né? Quantos milhões de ciclos que esse produto pode dar e qual pode ser a possível primeira falha. Aí vocês precisam prestar atenção nisso. Então não quer dizer que eu coloquei um produto, Mauro, e ele vai funcionar até 2080? Gente, não, né? Porque eu tenho que verificar quanto tempo essa máquina opera para eu verificar qual é que vai ser o meu tempo de eu fazer uma manutenção preventiva, não corretiva, tá? Enfim, então esse tempo, o limite de falhas, a gente verifica na 13849, tá? Por isso que é importante vocês pegarem o manual dos produtos e verificarem, poxa, esse produto pode dar o primeiro tempo médio de falha em 1 ano.
Aí eu peguei um relé da Pius lá, o primeiro tempo médio de falha ele vai dar em 5 anos. Se eu usar em 3 turnos, cara, o negócio é bom. A gente sabe que é bom, né, Tiagão? O negócio não dá falha. Mas quando é que vai dar falha? Poxa, o cara tá usando há 15 anos o negócio e fala, pô, Mauro, eu preciso trocar e tal, porque agora você não tem mais esse, saiu de linha. Claro que saiu de linha. O negócio está funcionando, você nem fez a manutenção preventiva? Não fiz. Então, cara, mas em relação à norma, ele já está obsoleto. Então você precisava trocar, não só quando vai dar falha, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então a gente tem que sempre avaliar isso, pessoal. Esse grafiquinho aqui, só para eu ir para o último, arquitetura B1, 2, 3 e 4, quando a gente fala de categoria, tá? Peraí que não foi ainda. Foi. Para mim foi agora, tá? A confiabilidade nos componentes, tá bom? Em relação ao MTTF que eu falei para vocês, o B10D, aí a gente fala mais sobre isso. Falhas de causa comum que pode acontecer. O DC, né, o diagnóstico de cobertura, é muito importante porque influencia na performance level. As falhas sistemáticas, né? E aí sim eu consigo fazer essa análise quantitativa, tá, pessoal? Então, isso para mim é muito importante que vocês consigam fazer validação quantitativa, não somente qualitativa. Então, eu consigo avaliar. Por isso que a ISO 3849 para nós, ela foi muito importante para entrar também, que a gente consegue pegar produtos de automação, mas ele tem um alto diagnóstico de cobertura e ele tem uma alta confiabilidade desses componentes, porque no manual dele vai estar descrito e certificado, nós conseguimos falar, incluir ele na malha de segurança. Como um produto de automação? Consegue, consegue sim. Então a gente vai verificar se atende o que a apreciação de risco falou para aquele perigo, tá? Voltando aqui. Tá. Então, para a contribuição de vocês, em relação ao gráfico que eu mostrei lá de categoria, da 14153, a parte do nível de desempenho, performance level, é bem similar, né? A parte quando a gente fala o grau da severidade, frequência e exposição, mas aí você tem a possibilidade de evitar e a probabilidade de evitar. Tá aí para a gente conseguir chegar em relação a categorias e performance level, tá? E aí existe sim um gráfico lá no site da Pius, né, Tiagão? Depois a gente passa para eles, me lembra um pôster. Nós temos um pôster muito bacana que ele mostra em relação a categoria e performance level. Esse pôster é muito top, Tiagão. Tá lá como 3849, tá? Vamos lembrar de passar, pessoal. Que é esse gráfico que está aqui que eu acho sensacional. Então a gente consegue fazer a avaliação em relação a conceitos de categoria para manter a categoria, né, aqui embaixo. Mas vocês estão vendo, ó, embaixo está escrito DC, que é o diagnóstico de cobertura. Depois desse diagnóstico de cobertura, eu consigo saber se o MTTF do produto ele é alto, médio ou baixo. E aí sim, aqui embaixo na esquerda, eu tenho se o diagnóstico de cobertura é maior que 60%, maior ou igual a menor ou menor que 90%, enfim. Com isso, eu consigo explicar para vocês que eu consigo chegar numa categoria 3, mas talvez a performance level do produto seja performance level E. Ah, mas é lá, pontinho, Mauro, talvez é difícil. É difícil, mas a gente consegue chegar, tá? Eu acredito que é muito importante a gente fazer essas avaliações. Ah, a parte da arquitetura do sistema, que eu já falei, seleção dos componentes é importante, a função da segurança ser implementada é importante a gente atender e olhar o manual, função de parada, reset, especificações, coisas específicas do projeto, tá? Da função de segurança. Em relação ao projeto de sistema de controle, cálculo Pascal, que eu posso inserir entrada, lógica e saída, né? Como que ele vai ficar, a tabela da ISO, que é a soma, né, da parte de PFH, peraí, deixa eu tirar o meu slide da frente, pronto. Categorias MTTF, o diagnóstico de cobertura, tudo isso a gente avalia nesse nosso sistema. E eu acredito, Tiagão, da gente lembrar também, mandar o link para todo mundo do Pascal. O Pascal é um software que está disponível para vocês baixarem e colocarem não só os produtos da Pius, mas vocês podem baixar os manuais de algumas empresas e colocar lá, fazer um teste. Se você quiser ter ele incompleto, você pode comprar até uma licença, mas dá para vocês fazerem o cálculo Pascal em relação a como vai ficar. Pô, Mauro, mas eu liguei um monte de produto em série, como que vai ficar isso? Então, realmente é importante a gente fazer esse tipo de avaliação para que eu consiga ter uma ideia se a minha malha de segurança ela realmente vai atender a performance level requerida
por aquele meu projeto, tá bom? Então, deixa eu tirar da minha frente que eu não estou conseguindo enxergar tudo. Em relação às necessidades de zona de perigo, se é possível selecionar o modo de operação, esses produtos que vocês estão vendo aqui à direita, eles são alguns produtos que ele gera a parte do controle, tá bom? O controle que é a parte assim, quem é que pode acessar essa máquina? Quem é que pode operar essa máquina? Então eu posso ter uma chave, por exemplo, eu tenho uma tag aqui na minha mão, não sei se dá para vocês verem, mas ela é uma tag que é do Pitch Mode, né, ou do Pitch Reader. Eu posso controlar que eu posso entrar por ter acesso a todas as minhas células robóticas, eu posso operar as minhas células, mas eu não posso operar as prensas. Posso fazer isso? Posso. Então eu tenho um controle de automação segura na minha mão. Isso aqui pode ser o meu crachá também, né? Eu tenho em formato de card também, mas eu posso controlar e falar assim, pessoal, quem é que tem a liberação desse produto? Quem é que pode entrar nessa máquina e rodar a máquina em modo jogue? Ah, o operador pode só operar a máquina, mas ele não pode operar em modo jogue. Por quê? Porque ele não foi treinado e capacitado para isso. Então, essa parte de transponder e codificação é muito importante e é uma tecnologia que a gente tem usado muito, né, nas nossas adequações de máquina aí, e eu tenho certeza que depois que vocês conhecerem ela, vocês vão também a ficar apaixonados, igual eu fico nesses produtos aqui, né? Então, autorização de acesso, maior proteção e codificação, porque muitas vezes eu posso colocar scanner de área, que já é um produto que nós temos, mas é muito mais elevado o preço, e você tem que às vezes colocar dois ou três scanner de área que vai ficar um valor X, sendo que a norma me permite que eu faça o controle de acesso interno com esse tipo de produto, que é verificar se tem alguém na zona de perigo ainda ou não, tá bom? Na zona morta que a gente fala, né? Zona cega, tá? Então eu consigo gerenciar os usuários e definir o modo de operação conforme os usuários, tá bom? E ainda, inclusive, colocar eles na nuvem e definir quem é que pode acessar aquela máquina remotamente ou não, tá bom? Porque a gente usa essa parte do projeto de segurança. Tá? Então, assim, eu acredito. Deixa eu só. Deixa eu só fazer aqui agora, parar aqui, porque o Tiagão vai fazer um sorteio bacana para vocês. E, Tiagão, é o seguinte, eu quero que vocês deem uma olhada aqui. Agora, já saiu, Tiagão, na tela? Isso aí, Para Maron. você poder fazer? Tá. Tiagão, é o seguinte, ó, eu só quero mostrar pro time aqui, pro pessoal, uma coisa que eu acho bem importante, que é na parte da validação, porque algumas pessoas mandaram aqui no meu, por mensagem particular, e eu não tinha mostrado, né, a parte da implementação. Acho que pro pessoal aqui. Deixa eu ver aqui, Tiagão, se vocês conseguem ver. 2 minutos, pessoal. Olhem aqui, vamos ver se dá para vocês verem essa implementação. Tiagão, me fala se consegue ver a foto do Mauro. Vê Tudo se certo, vocês Maron. conseguem Tudo ver. certo. Tudo certo? Tá bom. Agora que eu consigo ver que estava menor a minha tela. Pronto. Então, assim, ó, a gente mostrou aquela máquina no exemplo de conceito de segurança, ela está criada aqui, para vocês terem uma ideia, tá bom? A gente tem máquinas como antes e depois, para vocês verem, né, proteções físicas ou proteções móveis, né, como que ela estava e como que ela ficou, né, algumas máquinas que a empresa falou, não, esse aqui é meu xodó, eu preciso dela ainda, você fala, só de você olhar para a máquina, você já fala, cara, qual é a proteção que tem nessa porta? Ô, Tiagão, não dá para ver direito, mas era um prego, tá? Era um prego, tinha um preguinho somente para mostrar ali que a porta não ia abrir, enfim, né? Então a gente tem máquina, por exemplo, um torno. Dá uma olhada, pessoal, nesse torno. Um torno que ele era aparentemente seguro, conforme o NR12, mas nós colocamos todo o tipo de proteção necessária, como chave de segurança com um intertravamento e bloqueio, a parte de proteção para projeção de peças, para não acontecer nenhum outro tipo de perigo, a parte do controle de acesso com um relé que ele verifica a velocidade zero, e a parte do controle de acesso. Então, é esse aqui que o pessoal me pediu para mostrar. Estou mostrando aqui para vocês. Esse controle de acesso garante quem é que estava na peça, quem é que consegue verificar, habilitado para
digamos assim, qualquer um que entrava na oficina conseguia mexer no torno. Hoje, somente quem é habilitado e capacitado pode mexer no torno, entendeu? Então, esse é o objetivo de qualquer tipo de peças ou de máquinas que vocês têm dentro das suas oficinas ou dentro da sua empresa. Pode ser ela pequena ou grande, é que a gente usa como exemplo oficina, porque as pessoas entram lá e faz o que quer, né? Entre aspas, tá? Pessoal, não sintam ofendidos, né? Pessoal de manutenção. Mas é muito importante a gente garantir que quem está lá dentro da nossa empresa seja habilitado e capacitado antes de operar qualquer tipo de máquina, tá bom? Então, Tiagão, esse aqui era o final aqui para eu Obrigado, mostrar para Maurão. vocês. Pessoal, E deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu parei de compartilhar, Tiagão? não, tá compartilhando, Maurão, mas tranquilo. Já vou agradecer vocês primeiramente Parei. por essa presença de vocês. Realmente, quando o assunto é bom e o palestrante é especialista, o tempo voa, né, Maurão? Obrigado Nossa, pela cara, presença de voou muito. vocês. Vou dar só 2 recadinhos aqui, tá, pessoal? Não esqueça de se ver nas nossas redes sociais, lá a gente posta todas as atualizações sobre normas, produtos, tudo que você precisar, tá? Tem também nosso site da Pius, eu vou deixar aqui no chat o nosso LinkedIn e o nosso site, tá bom? Para vocês entrarem lá, quer saber sobre treinamento, quer saber sobre produto, o que vocês precisarem, a gente está lá à disposição de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui, Maron, obrigado pela palestra mais uma vez. Vou só fazer o sorteio aqui para a gente encerrar Eu e acho aí a gente legal. já fecha, beleza? Deixa eu compartilhar aqui só um Boa. minutinho. Ah, pessoal, também, só um detalhe, tá? Vocês vão receber 2 e-mails, tá? A gente vai mandar para vocês uma pesquisa de satisfação para vocês compartilharem com a gente o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que a gente pode melhorar para os próximos, porque o nosso intuito aqui é trazer a melhor experiência possível para vocês, tá bom? E aí Verdade. a gente vai mandar também os materiais, os links, tudo que o Maurão falou aqui, a gente vai mandar para vocês lá mastigadinho para vocês estudarem, que se vocês tiverem de dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Então vamos pro Deixa sorteio eu aqui. falar uma Pode coisa falar, Maurão. também, Tiagão. Acho que é importante falar para todos. Pessoal, eu vou falar para o Tiagão mandar para vocês. Eu acredito que também é muito, muito importante vocês terem a ideia lá no nosso site, depois o Thiago manda o link, que é a parte dos próximos treinamentos. Porque nós temos alguns treinamentos que eles são a gente está fazendo online e presencial, mas os online, Tiagão, ele não afeta o dia inteiro da pessoa. Exato. Então, se o treinamento é de um dia, pessoal, nós estamos fazendo online 2 vezes de 4 horas. Então, dá para a pessoa trabalhar, não atrapalha muito, mas nós vamos ter agora, em agosto, treinamento intermediário e online, o básico e o intermediário. Isso é uma preparação também para quem quiser fazer o CMSE. Isso é Claro. muito importante. O CMSE, ele é uma certificação de especialista em segurança de máquinas e equipamentos, né, com parceria com a TUV Nord. Então, eu acredito que hoje é importante ser um certificado? É, mas o que é importante realmente, pessoal, é a gente ter o conhecimento. Então, é o que eu falei lá no começo, é o que eu queria falar no final, né? É assim, é importante a gente saber, quanto mais capacitação, com certeza nós estaremos mais seguros, tá bom? Perfeito, Maurão. Pelas Manda aí, palavras, é isso Tiagão. aí. Vamos lá sortear então, pessoal. Ô, eu tô nesse sorteio, né? O nosso sorteado foi o Eduardo Cardas. Ei, Edu, aí, você. Beleza. Beleza. Então a gente vai entrar em contato com você. Vamos mandar os kits para você, tá bom? Depois eu vou entrar em contato com você, você mandar o endereço para mim tudo certinho, pra gente já mandar para você, tá bom? Pessoal, então mais uma vez muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso o webinar para vocês, tenham aprendido muita coisa, cara. Eu não sou da área, eu fico fascinado quando um especialista fala, Maurão, parabéns de novo. E fique ligado Imagina, que obrigado. vamos ter os próximos webinars, temos roadshows também presenciais. Então, o feedback de vocês é muito importante para nós, para a gente cada vez aprimorar, cada vez mais trazer conteúdos relevantes e importantes para vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. PITS, the spirit of safety.